pessoas, a partir do momento que começam a caminhar pelo caminho dos cargos políticos, eles não vão querer a reforma política, porque não vão conseguir se eleger um vereador, um deputado, um governador, um assessor. Ele vive disso aí. Todos nós nos aferramos, nos agarramos aquele elemento que serve de sobrevivência para nossas vidas, ao emprego. Eu sei que dentro dos partidos, esses partidos pequenos, de esquerda ou de centro, existem pessoas que são a favor da reforma política, mas não estão dentro do esquema. Pessoas que vivem de outras coisas. Deu para entender um pouco? É difícil, né? Então você vai encontrar dentro de um partido pessoas que não vivem do partido, que são a favor da reforma política. Mas os que vivem do partido ou da via parlamentar, é difícil uma reforma política porque vai ser difícil se eleger. Por isso, ele deu outra dica interessantíssima. A reforma política, todas as campanhas ser subvencionadas pelo poder público. Todos os candidatos ter o mesmo tempo de televisão. Logicamente os partidos não vão querer. Mas tirando isso, tira a raiz da corrupção. Uma das raízes, talvez. Não é assim, que assim, no Brasil, a gente vê assim, no Brasil, assim, a nossa palestra que a gente vai, que a gente escuta, tal, a gente fala assim que o Brasil, na verdade, é assim, quando os europeus vieram para cá, vieram para buscar riqueza, né? E implantaram um sistema aí que no sentido de mandar a riqueza para fora. Quer dizer, uma burguesia que, uma pequena burguesia enriquece, mas ela é beneficiada e continua mandando produto para fora. E o pessoal fala que essa lógica ela continua, né? Que as elites, o que vai mudando são as elites, né? Em determinados períodos, a elite ela vai trocando vai se trocando no poder político, né? Uma hora com ditadura, outra hora com democracia, outra com ditadura. Então, conforme o jogo tiver, uma hora agradar as elites, é democracia. Se não agrada, é ditadura. Então, assim, eu vejo assim, que assim, então esse projeto que foi implantado, ele continua aí, né? Continua, a nossa riqueza continua indo, uma hora democracia, outra hora ditadura, mas assim, eu vejo assim, aí coloca para a classe trabalhadora, para a gente, né? Será que a gente, os trabalhos que a gente faz no dia a dia, né? Atividade, seja cultural, seja movimentos populares, será que a gente tem essa percepção, que, quer dizer, essa busca, nós precisamos ter quer dizer, desenhar e fazer um outro projeto, desmanchar esse, destruir esse, fazer um outro projeto. Fazer um projeto para a gente que seja duradouro, que seja diferente. Então, o que eu vejo muitas vezes assim, que a gente faz os trabalhos, mas que a gente não tem essa busca. Nós precisamos construir juntos, né? Ter esse hábito de construir junto, de uma forma coletiva, democrática, mesmo que demore, mas que enche o saco, mas que a gente tem a coisa de fazer junto. Então, eu vejo que nós temos essa dificuldade muito grande de fazer as coisas junto, né? Porque cada um faz, eu faço o meu trabalho, só faço um trabalho. Mas eu não paro junto para falar, bom, o que nós queremos de fato? Será que só o meu trabalho, será que ele de fato vai contribuir de forma que eu consiga um dia alvejar essa busca de um outro projeto que não seja esse que os europeus montaram aqui em 1500, né? Então, é um pouco essa comentação, um pouco essa questão dessa dificuldade que a gente tem de as pessoas se juntaram. Tem meu trabalho específico, mas eu preciso juntar com os demais para ver aquelas coisas comuns para nós buscar essa coisa maior, né? Você comentasse um pouco essa questão. Só tem pergunta da internet. A gente está com 26 acessos agora assistindo. Perguntou se as redes da internet, a cultura digital, é uma forma legal assim de pressionar a reforma política. O que você acha da cultura digital para a democracia? Eu acho que sim, né? As redes sociais estão tendo um papel importante, né? Não só o Brasil, o mundo todo, né? Primavera Árabe, por exemplo, boa parte. Tem um negócio legal, Pinheirinho, por exemplo, o massacre Pinheirinho, foi uma experiência interessante no sentido da experiência, não que foi bom, que era horroroso, né? Bom da tragédia. Mas uma parte dos moradores daquela comunidade tinha um celular com imagem, filmavam, né? E filmaram várias imagens, tiraram foto, e aquilo foi jogado na mídia, então bloqueou qualquer tipo de tentativa de negação daqueles processos, né? Então, boa parte da repercussão de Pinheirinho se deveu à situação dos moradores, né, que alguns usaram a rede social, né? Registraram o material, aquilo circulou o mundo inteiro, né? Criou uma consternação, e aí não teve como o poder, o Estado esconder aquilo. Eu acho que sim, né? Tem que usar cada vez mais, não tem que usar, né? Agora tem que ficar muito esperto também, que a direita está usando também a direita, né? Mesma coisa.
Vai ter usado também. Então vai ser uma outra disputa, é um outro terreno de batalha. Né? A gente não está sozinho nesse espaço aí. Bom, em relação ao projeto, um projeto novo, né? Eu acho que é o seguinte, a gente tem que entender um pouquinho também qual que é a proposta do governo federal nesse projeto político, assim. Eu acho que é de fato um projeto entreguista, você tem razão, tá? Que já vem desde 1500, né, de usar riqueza. Mas o governo da Dilma tem um projeto interessante. A Dilma, ela foi doutoranda na Unicamp, e o orientador dela foi um cara chamado Luciano Coutinho, que hoje está no BNDES, que é uma pessoa importante da Unicamp, né? E o Luciano Coutinho tem uma ideia, ele tem uma tese muito interessante, assim, vem defendido e colocando isso em prática no governo atual, que é o seguinte: a solução para ele é o Brasil ser uma nova Coreia do Sul, né? Qual a ideia assim, da Coreia do Sul, dos tigres asiáticos? É você ter algumas grandes empresas nacionais que conquistem o mercado internacional. A Coreia do Sul está fazendo isso, com a Hyundai, Daihatsu, né, Samsung, etc. Só que ele obteve isso, a Coreia do Sul, com uma brutal exploração da mão de obra. Trabalhando 10, 12 horas por dia e tal, né? Então, o que a Dilma tem, e com apoio do Estado. Então, o governo Dilma tem feito o quê? Tem feito o Estado tem financiado o grande capital privado nacional. A ideia é essa. A ideia é essa. Por exemplo, ela financiou a chamada BR Foods, né, que foi produto da junção da Sadia com a Perdigão, né, com a ideia de ter uma grande empresa nacional no área de alimentos para poder ganhar mercado externo. Né? Por que está fazendo isso? Percebendo que a Europa está em crise, a Europa está perdendo espaço no mercado mundial, quer tomar o Brasil ser uma potência mundial mesmo. A ideia é essa. Essa ideia está sendo colocada. Né? Só que isso tem umas consequências. Né? Pelo seguinte: primeiro, a tendência nesse projeto é você reforçar no campo da educação um ensino meramente tecnológico para o mercado. Vocês viram quando teve a discussão da avaliação de desempenho dos alunos do ensino médio, do Enem, né, que não foi baixa e tal, né? A fala do mercadante, como é que foi? Não, nós temos que reduzir os conteúdos do ensino médio, focar mais em algumas coisas e tal. O que significa isso? Tirar a sociologia, tirar a filosofia, tirar a educação. Ele não falou isso abertamente, mas é essa. Porque isso não serve para o mercado. Né? Então vamos aumentar, né? Esse negócio, por exemplo, essa paúra, acho uma coisa louca assim, né? Na campanha, né? O PSDB coloca muito isso, o PT entra um pouco nessa onda, né? Que o problema do desemprego é criar a escola técnica. Criar técnica, então não resolve nada, pô. Vai ter desempregado com escola técnica, com ensino técnico, é isso vai ter. Isso é besteira, porra. Né? Então, assim, virou um negócio assim, né? Não, fiz tantas técnicas, fiz outra, fiz um negócio louco, né? Curso técnico um monte, né? Faz um curso técnico em 6 meses e tal, né? Cada vez mais rápido. Como se o problema de desemprego fosse esse, a formação, não é isso. Tem muita gente que tem formação e está desempregado. Né? O problema de desemprego é outra coisa, não é só a formação. Né? Acho que é legal, acho que é importante a educação como direito, a gente tem que brigar por isso. Mas não é educação no sentido apenas para formar o mercado de trabalho, educação é formar a pessoa, o cidadão e tudo isso. Né? Então, esse projeto ele é um pouquinho complicado, né? Porque o que acontece? Como ele proporciona um certo crescimento econômico, né? Ele reduz o desemprego. Né? Então, tem de fato aumentado o número de pessoas empregadas. Né? E aí fica muito difícil falar para esse cara que está empregado que está errado. Ele resolveu o problema a partir dele. Por isso que a Dilma tem uma popularidade enorme. É difícil derrotar isso. Nesse momento, é difícil você bater. Né? Então, é uma situação concreta. Tem que entender esse negócio aí. Né? E, de fato, há um projeto entreguista. Esse primeiro projeto entreguista, né, do PSDB, ele perdeu espaço, que é um projeto de baixo crescimento. Ele não integra tanto. Né? Então, ele aumentou, de fato, o desemprego. Então, ele tem pouco apoio popular. Tá? Então, só para entender por que a situação é nossa difícil de mobilização. Né? Esse projeto atual, né, do governo Dilma é um projeto que tem muito apelo. Você vai para o Nordeste, então, não tem jeito. Aumentou absurdamente o emprego lá. Só está adorando. Está adorando, né? Copa do Mundo, tá gerando emprego, tá tudo bem, mas você até quando? Só tá achando legal, bacana, né? Trabalhando com construção de estádios, né? Tudo isso. Então é um dado isso, né? Tem aumentado a formalização, né? Construção civil, né? Pô, cara, hoje você quer arrumar uma pessoa para arrumar a tua casa, não tem, o cara tá trabalhando em grandes empresas, tal, né? Trabalho doméstico, tá reduzindo, assim, as antigas domésticas hoje estão arrumando emprego formal. Boa parte estão arrumando emprego formal, né? Fui agora numa eu faço um jornal comunitário, uma favela perto da USP, favela São Remo, né? Assim, antes as mulheres eram todas domésticas, hoje estou trabalhando, né? Trabalhando em empresas, terceirizando com carteira assinada e tal, é isso, né? Então está tendo isso a situação. Então é muito difícil você falar que está errado, que de fato houve de fato uma melhora na vida das pessoas, não é um dado colocado. O que eu acho a gente pensar estrategicamente mesmo, pegar alguns aspectos, né, pontuais, né?
e ver quais são as lacunas da educação, por exemplo. Uma educação meramente tecnológica. O que é isso? O que significa isso? Né? O que significa, por exemplo, um crescimento desenfreado que não respeita alguns direitos tradicionais de comunidades, como, por exemplo, construir usinas em Belo Monte e tal, e você desalojar comunidades quilombolas, indígenas, etc. Né? O que significa você pensar um desenvolvimento econômico sem levar em consideração a questão da cultura. Né? Como é que o Estado vai pensar, por exemplo, o apoio a essas ações culturais que a população está realizando nas periferias? E faz um descrédito. Né? O cara na periferia não tem que só trabalhar e ponto. Né? Só uma coisa interessante, não sei se você está sabendo, né, a situação complicada está acontecendo no Rio de Janeiro com as UPPs. Né? Porque os morros têm as UPPs, onde você tinha grupos culturais muito legais, não estão conseguindo se reunir, porque a UPP reprime, não deixa reunir. Negócio louco. Está articulando, né, saraus, periferia, alguns morros do Rio. Bem complicado, assim, grupos de poetas e tal, por causa da repressão das UPPs, um negócio doido. Né, bem complicado. Então, acho que são alguns gargalos, acho que tem que entender esse projeto da Dilma e por que está tendo apoio. Né, porque então, é uma situação concreta e tal, e já começar a ver quais são as lacunas disso para construir esse projeto novo. Tem que fazer, né? Porque, assim, se a gente fizer uma leitura política do cenário que a gente está trilhando, está pisando, a gente vai ter dificuldades de mobilizar. Né? Entender porque a situação hoje está bem difícil. Né? É isso. Pessoal, olha, para encerrar, professor, eu sinto, tem mais uma única pergunta aqui na internet. Tá aí? Fazer. A reforma política seria importante para democratizar o processo eleitoral, mas não vai sair porque não está havendo pressão. O movimento social está alheio a essa questão. Gostaria de um comentário do professor sobre isso. Foi o Clécio Campos. Clécio. O Clécio. Legal. Saudações virtuais pro Clécio. Eu acho que o movimento social não se atentou que o problema da corrupção, né, que a mídia tem colocado, não é problema da moral do político apenas. Esse discurso é complicado. Tá? Não é problema moral. Tá? Corrupção é problema político. Por quê? A corrupção existe porque é um sistema político que favorece a corrupção. Né? E é muito interessante assim, veja só. Quando a gente fala de corrupção, tem o corrupto e o corruptor. Né? A mídia não fala. Porque se tem um cara que ganhou dinheiro, quem pagou essa grana? De algum lugar. Quem pagou essa grana? Empresário. Por que esse empresário também não é denunciado, não vai no STF também ser julgado? Por quê? Né? Porque são os caras que bancam a mídia, a classe dominante e tal. Então, acho que não vai resolver o problema, né? Vamos ter ilusão que as coisas resolvem o problema. Mas vai minimizar. A primeira coisa é cortar o cordão umbilical, né, que unifica poder privado econômico com a estrutura política. Né? E a primeira medida isso é impor, né, o financiamento exclusivamente público. Tá? Eu não tenho ilusão que vai ser fácil isso. Né? Vai ser bastante complicado, vão tomar pau. Né, a mídia vai ser contra, né, o grande empresário vai ser contra e tal, mas a gente tem que começar a fazer uma coisa, né, denunciando isso mesmo, denunciando, né, o papel das empreiteiras que estão fazendo. Né. Por exemplo, a gente tem acesso via o TSE, o Transparência Brasil, à lista dos doadores de campanhas. Né, seria legal de denunciar isso, inclusive até cobrar, né, se esses eleitos com esses doadores vão atender ou não essas empreiteiras. Né, começar a fazer esse tipo de coisa. Né? Eu penso assim que se não fizer isso, né, a eleição vai ficar eternamente desse jeito. Não vai sair muito disso. A eleição vai ficar um pouco essa coisa assim, jogar o possível dentro das regras que estão colocadas e tal, né? Então é uma coisa assim que a gente começa a pautar esse debate aí, né? Primeira coisa, assim, é uma reforma política e o ponto central, de fato, é o financiamento público exclusivo das campanhas. Pessoal, acho que tá bom, não? Tá bom, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, a todos e a todas que contribuíram para esse bate-papo, ao professor que tem colaborado, não é? Seguidas vezes com as discussões aqui no JAMAC. E lembrando que no próximo encontro a discussão vai ser sobre droga, né? Thaís, é isso mesmo, né, Thaís? Não. Com a Valéria Melk, ela vai falar sobre diversidade sexual. Isso aí, diversidade sexual. E no próximo é sobre a questão de drogas, entorpecentes. Então,
Ou seja, tem a vizinhança aí, debates interessantes, e é importante que todos participem, né, e contribuam para que a gente garanta uma discussão, faça o embate através da discussão, através da formação aqui no Jamac, que é uma parceria. Esse Café Jamac é uma parceria do Jamac com o Programa de Educação Tutorial lá da USP e também o Núcleo Aparecida Jerônimo, da Consulta Popular. E todos que estão contribuindo para o debate, né? Acho que são, a bem da verdade, os maiores parceiros. Muito obrigado.